gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo falando um pouco a respeito do livro que eu li. Eu li o segundo livro, Uma Noite na Livraria Murasaki. Eu gostei bastante do livro, da continuação. E assim, eu não li o livro físico da continuação, mas eu ouvi o audiobook. Eu não sou uma pessoa muito assim fã de audiobook, porque a questão do audiobook tira um pouco minha concentração. Eu percebo que eu consigo me concentrar melhor na história quando eu estou lendo. E quando eu estou ouvindo, muitas vezes eu sinto sono. Tem vezes também que meus pensamentos, sabe, se distraem mais rápido. Às vezes até quando a gente tá lendo, a gente se distrai, né? Mas eu percebo que quando eu tô ouvindo, eu me distraio mais em pensamentos. Mas eu decidi ouvir o audiobook porque eu estava cuidando do meu filho, né? Então nem sempre, por ele ser bebezinho, nem sempre eu tenho tempo de ler exatamente. Então, às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, quando eu tô olhando ele, eu simplesmente boto o fone e vou ouvindo, né? Então, pra mim, acaba sendo bem mais prático essa questão, né, do audiobook. E aí eu decidi, né, ir até o fim. Eu gostei muito, só que lógico que não se compara ao primeiro livro. Eu acho que o primeiro livro foi um final um pouco mais feliz, tá? Não quero desanimar vocês a ouvirem o segundo, a ouvirem, né, se for audiobook, ou lerem, no caso, se for o segundo livro. Mas é uma questão de gosto, tá? Talvez alguém achou mais interessante o segundo livro, porque foi mais emocionante. Teve algumas coisas que tocou um pouco mais em relação ao primeiro livro. De fato, sobre essa questão de ser emocionante, sim, né? Eu achei que foi bem mais emocionante o segundo livro comparado ao primeiro, né? E teve, sim, algumas lições que eu consegui tirar desse segundo livro. A gente sabe que o livro, tanto o primeiro quanto o segundo, eles são literaturas de cura, né? É um gênero que está sendo muito famoso, muito conhecido. Eu comecei, gente, a gostar de livros asiáticos, seja coreanos, seja japoneses, principalmente depois dos doramas, tá? Eu acho que os doramas invadiram o Brasil, né? E trouxe muita coisa da cultura asiática. E assim, eu já gostava da cultura asiática, porque antigamente, na minha adolescência, eu fui apresentada aos animes. Então, assim, eu gostava muito da cultura asiática por conta disso. Mas depois dos doramas, definitivamente eu comecei a gostar cada vez mais da cultura asiática, porque os doramas, eles traziam lições muito interessantes, sem ter muito aquela questão da ideologia, né? Porque assim, hoje em dia você vai assistir um filme, uma série ocidental, né? A gente vê muita ideologia de gênero, muita coisa assim que acaba se tornando maçante, acaba se tornando chato de assistir, sabe? Então, por enquanto, eu espero que isso não mude, né? Mas por enquanto, os doramas não têm muito essa questão ideológica, né? Então tá sendo ótimo e eu espero que os doramas continuem assim, né? Com essa essência de contar os dramas e tudo mais, sem essa questão de ideologia, porque eu acho que essa questão ideológica simplesmente acaba com tudo, né? Então, assim, eu espero mesmo que continue assim, da forma como está, essa questão dos dramas. Então, assim, voltando a falar sobre o livro, né? Uma Noite na Livraria Murasaki. Eu gostei muito, no primeiro livro, no finalzinho, eu tava muito em dúvida se a protagonista tava namorando. Porque deixaram muito em aberto essa questão do relacionamento dela com o Ada, né? Que é um rapaz que ela conhece na Kisaten, que é uma cafeteria tradicional japonesa. E assim, ela sempre deu a entender, né, que quando tava conhecendo ele, gostou muito dele, teve um relacionamento e tal. É tanto que no vídeo que eu fiz dos meus dias na Livraria Murasaki, eu nem disse a respeito desse relacionamento dela, que ela tava namorando. Não, por quê? Porque quando eu terminei o livro, no caso do primeiro livro eu li de fato, né, eu fiquei muito em dúvida se ela tava namorando ou não. Eu acho que acabou deixando muito aberto já para o segundo livro. Né? Então, assim, eu não sei se outros leitores tiveram essa dúvida também a respeito do primeiro livro, se ela estava namorando ou não. Só sei que eu estava com essa dúvida, então acabei nem citando no vídeo. Mas agora que eu sei, né, que de fato ela estava namorando, ela conta alguns altos e baixos ali que ela tem a respeito do relacionamento. Não foram altos e baixos, assim, muito marcantes, ao menos no livro não deixou claro isso, no segundo livro. Mas teve um porém, né, o Ada, que era o namorado da protagonista, se encontrou com a ex dele para ele devolver um livro para ela, se eu não me engano, ou era alguma coisa que pertencia a ela, não tô lembrada agora.
E ela quis voltar com ele, o relacionamento. E ele se encontrou com a ex-namorada sem dizer nada a ela, a protagonista. E a protagonista deixou pra lá, sabe? A protagonista disse, você não precisa se explicar. Eu sei que, tipo, ela já é do seu passado, a gente tá no relacionamento, agora eu confio em você. Então, aquele papo, sabe? De super maturidade, aí eu confio em você. Eu achei que foi uma das partes incômodas do segundo livro, né? Quando eu tava ouvindo, que eu não concordei muito, assim. Não que, tipo, ela não possa confiar nele, mas que ele foi errado de não ter contado pra ela a respeito disso, né? Depois ela até pede desculpa, que, tipo, foi uma situação chata e tal. Mas, gente, só em livro mesmo, né? Que eu acho que uma mulher teria essa maturidade de estar num relacionamento com o homem se encontrar com a ex e ela dizer, não precisa ser explicado porque você fez se encontrar com ela e você não me disse, não precisa se explicar. Eu entendo. Sendo que, tipo, quando ela conheceu o Ada, né, que hoje é o namorado dela, ela sabia que ele estava indo na Kisaten pra encontrar com a ex. Porque aí a ex terminou com ele e ele ficava indo lá naquela cafeteria na esperança de se encontrar com ela. Ou seja, ele ainda tinha sentimento pela ex, né? E ela se permitir, mesmo no namoro com ele tá se encontrando com a ex, ela poderia pensar, se os dois se encontraram, né? Mesmo que ele esteja comigo, ele pode ter uma recaída, né? E assim, foi algo que ela não pensou. Ela disse, não precisa se explicar nem tudo mais. Eu acho que, na realidade, nenhuma mulher que estivesse no relacionamento aceitaria isso, né? Aceitaria que o cara se encontrasse com a ex e ficaria nessa calma, nessa tranquilidade, dizendo que ele não precisaria se explicar. É tanto que no livro diz que ele ficou com uma interrogação na cabeça, sabe? Na mente, assim, pensando, como assim ela tá aceitando tudo numa boa, eu ter me encontrado com a minha ex, sem ter dito nada a ela? Porque ele tinha se tocado que era errado. E ela, tipo, super madura, não precisa se explicar. Então, assim, foi uma das coisas que eu percebo na protagonista, é que parece que na questão do relacionamento afetivo ela age no desespero. Como se dissesse assim, não, eu vou aceitar, vou abaixar a cabeça que eles encontram mesmo com a ex e tudo mais, porque eu não quero confusão, eu não quero conflito no meu relacionamento. Ela é muito passiva, sabe? Não sei se é pelo meu temperamento sanguíneo, que eu sou uma pessoa mais assim de expressar mesmo, de falar mesmo. Eu fiquei, tipo, ouvindo, né, o áudio e também quando eu tava lendo o primeiro livro, pensando assim, meu Deus, essa protagonista é muito passiva. Mas como eu disse no primeiro vídeo, né, dos meus dias na Livraria Mosaki, que foi do primeiro livro, é dos japoneses também serem meio, assim, passivos, meio apáticos e tudo mais. Então, assim, quem lê, né, ou escuta esses livros de literatura de cura asiáticos, tem que ter uma paciência. Eu percebi que é quase unânime. Quase todo mundo que lê os livros de literatura de cura asiáticos vão dizer que é monótono, que é chato, é sem ritmo. Por quê? Porque a gente, como brasileiro, né, brasileira, a gente gosta de livros que tenha mais, assim, ânimo, que tenha mais aventura, que tenha mais aquela coisa e tal. E, assim, embora o livro fale de romance, não é o foco do livro, sabe? O foco do livro é para falar de relacionamentos pessoais, da maturidade, falar sobre a vida adulta. Então, tem mais esse estilo, sabe? Então, quem for ler o livro tanto Meus Dias na Livraria Murasaki, como Uma Noite na Livraria Murasaki, que é a continuação do primeiro livro, esperando esse romance, esperando aquela coisa. Não é um livro para isso, tá? A literatura de cura tem como objetivo trazer uma história de ficção e trazer uma lição junto com a história de ficção. Por isso que diz literatura de cura. É uma história, ao mesmo tempo, buscando curar algo, fazer você refletir sobre algo na sua vida, sobre sua situação emocional. Então, são histórias, sim, que tem uma questão de comoção, mas não é aquela aventura, não é uma história assim que vai prender você do começo ao fim, com altos e baixos de drama. Vai acontecer alguns momentos de drama? Vai, como aconteceu nesse segundo livro, mas não é aquela expectativa toda de vai ser aquele livro surpreendente. Não, isso provavelmente não vai acontecer, tá? Mas assim, eu espero, né, que vocês gostem do livro. Eu gostei, tá? Esse foi o terceiro livro, né, que eu absorvi de literatura de cura. O primeiro foi o Bem-vindos à Livraria Ryanondong, que eu achei muito chato no começo, mas depois eu persisti e acabei gostando. Quando eu tava no finalzinho do livro, começando a gostar do livro, o livro acabou. E aí foi o que eu dei a oportunidade para ler Meus Dias na Livraria Murasaki e agora Uma Noite na Livraria Murasaki. Então, é o terceiro livro e eu agora estou ouvindo o audiobook da Inconveniente Loja de Conveniência. Também tem 2 livros, né? Eu estou no primeiro audiobook, mas eu estou pensando em ler, realmente. Apesar de estar ouvindo o audiobook, eu estou pensando em adquirir o livro e ler,
por conta dessa questão da distração da mente. Eu acho que fica bem melhor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.